Oi, gente, tudo bem? Fazia uma semana que a gente não tinha uma live, então hoje nós temos uma bem especial, que vai ser com uma convidada especial também, que a gente trouxe para cá para o projeto, que vai ser com a doutora Karine Riga, ela é psiquiatra, e a gente vai falar sobre ansiedade, estresse pré-vestibular. Então eu vou esperar a Karine entrar e a gente começa a conversar. Oi, Karine, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem, Demorei muito para entrar. não, tranquilo. Então, primeiro eu queria agradecer você, Karine, por ter topado o convite, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Eu sei que deve estar uma loucura agora, final de ano e tudo mais. Então, se você quiser se apresentar, pode se apresentar. Eu que agradeço, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês e sabendo que vocês estão numa fase difícil, né? Que eu também passei por isso. Então, eu acho que é muito importante a gente saber cuidar, né? A gente sabe que nessa fase a gente tem que estudar, claro, mas eu acho muito importante, muito legal você ter me convidado para estar falando com vocês, porque é muito importante a gente cuidar também da nossa saúde mental nesse momento, né? É um momento de muito estresse, de muita pressão, e se a gente não se cuida, né, da nossa saúde mental, às vezes a gente pode colocar tudo a perder, tudo aquilo que a gente estudou o ano inteiro. Se a gente não tiver tranquilidade no momento da prova, a gente pode acabar colocando aí, jogando fora todo o ano que a gente estudou. Então, eu acho muito importante. E para me apresentar, eu sou psiquiatra, meu nome é Karine, tá? E é isso, eu tô aqui para esclarecer suas dúvidas, as dúvidas de quem tiver, para a gente compartilhar, para a gente conversar. Ai, muito obrigada. Então, Karine, eu queria já começar perguntando mais especificamente assim, o que é ansiedade, tipo, o que que ela como que ela começa assim e como a gente consegue ou controlar a ansiedade ou lidar com ela, sabe? Tentar trazer ela para um nível ok, né? Porque existem tipos de ansiedades que são boas, assim, não é? Tipo, ficar ansiosa para um evento legal, né? Ter um nível de ansiedade baixo não é necessariamente negativo, né? Mas a gente só não consegue, a gente só não pode deixar que esse nível ele aumente muito, assim. Uhum. Então, primeiro que a gente tem que separar, né? O que que é ansiedade de um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento, uma sensação que é normal a gente ter e a gente sentir ao longo da vida, né? Então, como você já começou falando, né? A gente se sente ansioso, por exemplo, desde criança, quando você sabe que vai ter uma viagem que você está esperando muito. Então, você sabe que vai ter aquela viagem. Na noite anterior, você pode não dormir direito pensando naquela viagem que vai acontecer. Ou se você sabe que, por exemplo, Natal, estamos chegando perto do Natal, você pediu um presente que você está esperando o ano inteiro para ganhar aquele presente, e aí está chegando o Natal, você sabe que tá na hora de receber o presente, você fica ansioso diante daquela situação. Então, essas ansiedades, e tem também uma ansiedade que a gente fala que é fisiológica, que é a ansiedade quando a gente está numa situação, por exemplo, de apreensão, de medo. Então, se você está diante de um perigo, por exemplo, você está ali no meio do mato, aparece um bicho na sua frente, e aí a sua primeira reação é de você ficar em alerta. E aí você pode ficar ansioso com isso. Então, quando a gente usa essa ansiedade como essa emoção que a gente sente normalmente nessas situações, o que que a gente costuma sentir? Então, a gente vai ficar mais apreensivo, a nossa pupila pode dilatar, a gente pode ter um ataque cardíaco, e a gente ficar preparado, que é uma coisa do nosso cérebro, essa preparação para essa reação que a gente fala de luta ou de fuga. Isso é cerebral, isso está dentro do nosso cérebro, é lá dentro do nosso funcionamento do hipotálamo que deixa a gente
esperto para isso. Então, a gente ter ansiedade, ela é benéfica, né? Em algumas situações. É muito importante que a gente tenha ansiedade nessas situações. Só que, o que a gente tem que perceber? Quando essa ansiedade começa a ser uma ansiedade patológica. Uma ansiedade patológica, você começa a perceber que ela aparece independente dos motivos que seriam desencadeadores de você ficar ansioso, ou ela passa dos limites, você perde o controle dessa ansiedade, ela começa a prejudicar a sua rotina, prejudicar a sua vida, o seu dia a dia, aí você tem que ficar alerta para isso. Aí a gente tem que primeiro separar aí o que é uma ansiedade normal, fisiológica, que isso todo mundo tem, é importante que tenha, de um transtorno de ansiedade. Nessa fase de vestibular, é muito comum você ter uma ansiedade, por exemplo, você sabe que você tem prova amanhã, você estudou ali, você estudou o ano inteiro, você sabe que é tipo o grande dia, né? O dia que você vai colocar em prática ali ou vai poder comprovar tudo aquilo que você estudou. Você ficar ansiosa nesse momento é muito comum, você pode ter dificuldade para dormir naquela noite, ficar um pouco mais tensa, acordar, talvez no momento de ir para a prova sentir o coração um pouquinho mais acelerado, isso é normal. O que não pode é essa ansiedade chegar ao ponto de você, vamos dizer assim, ter sintomas físicos que te incapacitem a ponto de você não conseguir fazer a prova, por exemplo. Se chegar ao ponto de passar mal e não conseguir nem chegar no dia, se atrasar para a hora da prova, ou ficar tão ansioso a ponto de não conseguir dormir a noite inteira. Mas muita gente, quando tem um transtorno de ansiedade já nessa fase, começa a apresentar isso já um pouco antes, né? Isso já vem. É comum aparecer um transtorno de ansiedade nos alunos, nos jovens que estão nessa fase de pré-vestibular. É comum a doença, digamos, esse transtorno mental aparecer nesse momento da vida. Isso pode acontecer. E além, assim, de um acompanhamento médico, psicológico, qual dica que você poderia dar para os vestibulandos agora que estão na reta final, né? A gente tem muitas provas das universidades públicas em janeiro, né? Então, a semana que vem já é Natal, depois vem Ano Novo e depois vem as provas, né? Então, a gente está numa Sim. fase também, né, como estudante vestibulanda, estou na fase de revisão, né? Mas também na fase de tentar equilibrar o tempo que eu passo comigo mesma, sabe? Fazendo as coisas que eu gosto e também equilibrar o tempo de estudo, de revisão, de exercícios. Quais dicas que você poderia dar para os estudantes? Bom, primeiro assim, se você está com dúvida de que a sua ansiedade está passando do limite, se está virando um transtorno de ansiedade, por exemplo, teve crise, é comum, tem gente que tem crise. Por exemplo, comecei a ter uma taquicardia, passei mal, suei frio, cheguei ao ponto de achar que estava morrendo, tendo um problema cardíaco. Se já chegou a um ponto desse, se você está tendo insônia todos os dias, excessivamente preocupado, tendo esses sintomas físicos até, essa angústia, essa preocupação, a sugestão é procurar uma ajuda especializada, passar com um psiquiatra, passar com um psicólogo, para começar o tratamento quanto antes. Então, se bateu uma dúvida, será que eu estou com transtorno de ansiedade ou será que é uma ansiedade normal? Não estou sabendo definir? Procura ajuda especializada. Passe numa consulta. É melhor passar logo do que falar, não, vou esperar o Natal, vou esperar o Réveillon, vou esperar a prova. Não, passa já. Porque se for um transtorno de ansiedade, o ideal é começar o tratamento o quanto antes, para evitar que ele piore e para você estar bem no dia da prova. Agora, se você já sabe que não é uma ansiedade patológica, que é uma ansiedade normal da rotina de prova, a minha sugestão para vocês é o quê? Primeiro, equilíbrio na vida é tudo. De nada adianta você se matar de estudar, você ter estudado o ano inteiro, você ficar ali revisando horas e horas, pensando que, nossa, esse minuto a mais vai fazer diferença, não faltou ler isso aqui, aí tá lá batendo meia-noite, 1 da manhã, não, mas eu esqueci de revisar isso, aquilo. Então você tem que aceitar que o seu trabalho durante o ano todo foi feito. Ou você fez, ou você não fez, tá? A gente já tá no momento de reta final. Não adianta achar que agora, no fim do ano, você vai recuperar alguma coisa que você perdeu lá atrás. E o que você, como é que, tá bom, então, ok, doutora, já estudei o que eu tinha para estudar, mas agora estou na fase de revisão, então, né? Como é que eu vou fazer para conseguir controlar a minha ansiedade e ficar bem? Então, o que eu posso dizer para vocês? Estabeleça rotina.
rotina faz muito bem para a gente conseguir se organizar. Então, estabeleça a hora que você vai acordar, que você vai se alimentar. E aí pode parecer besteira, mas tudo está sincronizado e vinculado. Se você acorda, mantém uma alimentação saudável, mantém o mesmo ritmo, entendeu? De preferência, até eu digo, inclua uma atividade física na sua rotina, isso é importante. Por que que é importante? Porque faz relaxar, libera endorfina, o coração bate mais rápido, isso bombeia mais sangue para o cérebro, até faz o seu funcionamento cerebral melhorar, além de dar sensação de bem-estar. Tudo isso vai ajudar você a relaxar e você conseguir controlar essa ansiedade fisiológica do momento que está se aproximando do vestibular, das provas de vestibular. Então, você manteve a rotina, estabeleça a sua meta. Eu vou acordar, vou tomar café, vou estudar X horas. Concentrado, atento, foco. Se você acha que não está rendendo, eu não estou concentrado, tá bom, preciso sair um pouco, vou ali tomar um negócio, vou voltar, mas se estabeleça metas, a rotina e o horário que você vai estudar, e o horário que você vai se distrair, o horário que você vai fazer alguma coisa para você. Isso é extremamente importante. Tá, e se eu percebi que eu tô lendo um negócio ali e comecei a ficar ansioso? Ou e se eu perceber que no dia na noite anterior da prova, eu estou extremamente ansioso e não estou conseguindo dormir? O que eu vou falar para vocês? O ideal é, não sei, vocês devem agora estar estudando muito em computador também, né? Tablet e tudo mais. Então, gente, uma dica. À noite, tipo, passou das 9 da noite, nada de ficar estudando em computador ou no celular e tal. Por quê? Porque essa influência que a gente tem digital, da luz, dos aparelhos eletrônicos, eles influenciam negativamente no nosso sono. Se você ficar numa revisão, estudando ali com essa informação luminosa, o seu cérebro capta isso e ele demora para desligar. E aí você vai ter um prejuízo no seu sono diante disso. Porque por mais que você ache, não, vou ficar estudando ali até cansar. Uma hora o seu cérebro vai até desligar de cansaço, você vai ficar cansado e você vai cair no sono. Mas ele não desliga de fato, e aí você vai ter um sono, digamos, não vai ter um sono limpo, um sono reparador para você estar bem no outro dia. Então, o ideal é, na noite antes da prova, estudar no máximo até umas 8, 9 horas da noite, de preferência que não seja em material eletrônico, principalmente depois de anoitecer, porque isso vai atrapalhar o seu sono. E em casos mais graves, existem medicações para isso, mas as medicações que ajudariam nisso seriam prescritas, então teria que passar numa avaliação e ver a necessidade disso. Ou você também pode, tá bom, mas não consegui dormir de jeito nenhum, preciso de alguma coisa. Então, que você tome alguma coisa mais natural que te ajude a dormir, para você não ser prejudicado. E eu falei da atividade física, né? Preferência dessa atividade física é de manhã. Faça atividade física de manhã para você já começar o dia rendendo diferente. Evite atividade física à noite, porque isso também atrapalha o sono. Então a gente tem que pensar em ter uma alimentação saudável, uma rotina, estabelecer horas de estudo e saber que a gente precisa descansar. Se a gente não descansar a nossa mente, não adianta nada, a gente não vai fixar. Não adianta você achar que durante o período de revisão você vai se matar de estudar e você vai conseguir absorver. Se você não estiver tranquila, estiver em paz, estiver com o cérebro descansado, você pode ficar lendo ali até meia-noite, 1 hora da manhã, que não vai entrar nada, não vai fixar nada. Você não vai ter atenção suficiente para captar esse conteúdo e para você gravar esse conteúdo. Então, por isso que é importante esses momentos e essa hora de sono, e esse sono reparador nesse momento. E, Karine, e se tiver algum imprevisto na rotina? E também algo que acontece bastante comigo, assim, pessoalmente, é que às vezes acontece um imprevisto na rotina, aí eu não consigo estudar tudo que eu tinha planejado para estudar, e aí eu fico, sabe, me cobrando porque eu preciso estudar, preciso acabar de revisar o conteúdo que eu tinha planejado, porque, sabe, fico me cobrando, fico sendo muito dura comigo mesma. E aí eu ia perguntar Sim. como que você aconselharia os vestibulandos e vestibulandas a lidarem com isso? Sim, você planejou estudar X tópicos no dia. Aconteceu imprevisto, você não conseguiu estudar tudo aquilo. Adianta você concluir esse tópico indo até meia-noite, 1 hora da manhã? Não. É melhor que você cumpra a sua obrigação de preciso dormir tal horário para ter o cérebro descansado para outro dia, do que você forçar
e estudar até mais tarde. Porque nisso que você força a estudar aquilo a mais ou ficar acordada mais tempo à noite, você está comprometendo a sua qualidade de sono. Se você comprometer a sua qualidade de sono, no outro dia você já não vai estar com o mesmo rendimento cerebral, porque você não descansou o suficiente, e aí você vai comprometer toda a outra rotina do dia seguinte. Então, assim, é claro, na época de vestibular, eu já fiz vestibular, né? Eu fiz cursinho, eu sei como é que é, não sei quantos de vocês aí estão no terceiro de colegial, ou quantos de vocês aí estão fazendo cursinho. Eu fiz cursinho no Anglo, e eu sabia, lá era assim, o professor falava, sabe aquele momento que você saiu para tomar sorvete? Eu escutava isso, não sei se agora ainda é assim. Ele falava assim, tem um chinesinho, um japonesinho aqui, que tá estudando freneticamente, então pensa bem no que você tá fazendo, né? Olha lá o que você vai fazer. Presta atenção, aquele momento que você parou para fazer alguma coisa, tem alguém estudando, esse cara vai passar na sua frente, esse cara vai roubar a sua vaga. Então, eu acho que tem que ter equilíbrio. Se você vê que, gente, estou estudando, não consegui cumprir o conteúdo, mas eu estou cansada, estou exausta, se observe, pare para se perceber. Porque às vezes você acha assim, tá bom, estou cumprindo o conteúdo, eu estou lendo aqui, você fala, tá, mas o que adiantou? O que eu absorvi dali? Entendeu? Eu muitas vezes fiz isso achando que, nossa, não, mas eu precisava terminar esse capítulo, então tá bom. Aí eu ia lá lendo, assim, caindo de sono só para continuar. E aí, o que você absorveu disso? Entendeu? Não absorveu nada. Então, também pegar um pouco mais leve com você. Eu acho que essa é uma cobrança muito grande esse momento, né? E eu acho que é uma fase que a gente também é tão jovem, às vezes, até para escolher o que a gente tem que, né? Que a gente vai fazer da vida. Eu sempre falo que é complicado a gente com 17, 18, 19 anos, né? Saber o que a gente quer da vida, assim. Então a gente fica nessa de achando que, nossa, eu preciso estudar para passar no vestibular, porque senão eu vou perder um ano. Primeira coisa, gente, não é perder ano. A gente a gente ganha de experiência de vida. Se não der para passar nesse vestibular, tudo bem, tem outro vestibular. Você vai se dedicar. Então, saber que assim, eu estou fazendo o meu melhor, saiba, assim, garanta que você está fazendo o seu melhor, dentro do seu limite, respeite, né, o seu limite, se observe qual que é o limite do seu corpo. E se você perceber que você está caindo de sono, que não está entrando, não adianta forçar. Porque você vai comprometer completamente o outro dia de estudo. Tipo, fiquei até 1 da manhã, concluir, ok. Mas aí amanhã eu já vou ter que acordar mais tarde para estar descansado suficientemente, né? Para o meu cérebro absorver aquilo. Então eu já vou começar mais tarde e vai dar na mesma. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser talvez menos. A gente tem que se cobrar um pouco menos, né, com essas coisas. É normal a gente, às vezes, teve um imprevisto, aconteceu ali, tudo bem, não é o fim do mundo, entendeu? Não vou morrer por causa disso, não é porque eu não li esse pedacinho que esse pedacinho vai cair na prova e eu não vou lembrar. Calma, tem que ser mais tranquilo, eu acho. Tem que tentar pegar um pouco mais leve, principalmente na reta final. É verdade. E eu ia perguntar também se você tem alguma dica ou conselho de mecanismos, né? Então, assim, o que eu posso fazer para conseguir dormir melhor? Você falou de exercício físico, de às vezes beber, sei lá, um chá mais à noite para conseguir acalmar, né? Conseguir acalmar a cabeça, né? Para conseguir dormir tranquilo. Se você, o que você indica, assim, além do exercício físico, se você indica, sei lá, tem muita gente que faz yoga, tem muita gente que medita, tem muita gente que faz exercício de concentração e de foco para conseguir, né, focar no que precisa focar e depois conseguir, né, relaxar a cabeça, assim, ficar com esse sentimento de dever cumprido, assim. O que você tem como conselho, assim, ou dica? Então, quando eu falo exercício físico, tá? Eu não tô só falando de atividade de queima calórica intensa, tipo jogar bola, jogar vôlei, andar de bicicleta, corrida, caminhada, não é só isso. Tem gente que mantém uma prática de yoga, por exemplo, como exercício físico, né? E é uma prática que também cansa muito. Quem faz e faz, né, o negócio num nível avançado, transpira mesmo de fazer aquilo. Mas eu acho importante você ter um momento só para você espairar a mente e não estar focado só no estudo e na prova. E isso tem que ser diário. Então, como você falou, a questão da meditação é um momento que você está ali só você, desviando o foco, fazendo alguma outra coisa, se conectando a alguma outra coisa, que não pensando no estudo. Tudo bem, exercícios de atenção e concentração vão ajudar, mas se você estiver
fazendo exercício, pensando só assim, eu vou ver como é que eu concentro e tal, porque na prova vai ser isso, aquilo. Eu acho importante a gente saber desse momento do dia para você esquecer vestibular, para você esquecer prova, esquecer tudo. Eu sei que é difícil, porque a gente fica mergulhado, né? Só falando disso, só respirando isso, só pensando isso, mas é importante ter essa hora do dia que você só vai fazer isso. E aí tá, me percebi tenso no dia da prova, na noite anterior. Percebi que eu comecei a ficar um pouco mais acelerada, respirando. Tem até exercícios que a gente faz de terapia cognitivo-comportamental de respiração. Então, percebi que eu tô ficando tensa, é quase que uma técnica de meditação. Você vai lá, tô ficando ofegante, tô tensa. A gente fala isso até para quem tem crise de ansiedade. Você pode colocar a mão sobre o seu diafragma, fechar o olho e contar essa respiração. Então, você respira. Enche o peito de ar, sente o diafragma subindo, respira e solta. É quase que um exercício de meditação. Respira e solta. Até você perceber que você acalmou, que você relaxou. Então, esses momentos que eu falo, momentos prazerosos do dia só pra gente, para não pensar em nada, nada de estudo, nada de trabalho, nada de obrigação, nada de nada. Pra você ficar lá, você com você mesmo. Isso é fundamental. Então, que seja um momento que você vai estar ali ouvindo uma música relaxante, uma coisa que você gosta de fazer, que você curta, que você relaxa. Isso é importante. É uma dica que eu dou para vocês estarem mais tranquilos. Isso para a vida inteira. Mas aí você fala assim, tá, doutora, mas tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais, né, mais estressadas e ficam mais estressadas. Sim, cada ser humano é um indivíduo diferente. Cada um vai reagir de uma maneira, né? Então, por exemplo, as meninas das provas, elas tinham diarreia, passavam mal, dava dor de barriga, tinha náusea antes da prova, de tão tensas que ficavam na hora da prova, né? Porque é da características delas serem mais ansiosas. Então, vão ter alunos que vão ser mais ansiosos, vão ter alunos que vão ser mais tranquilos. Então, se você conseguir entender, talvez, né? Isso vai ajudar você a ficar menos ansioso. Que é um momento da sua vida, que é extremamente importante, sim, que você está fazendo uma escolha, que a prova só tem uma vez por ano, e se você perder ali, vai ser só no outro ano. Mas se você conseguir ter um pensamento, né? Racionalizar que, ok, é uma fase da vida, e que, ok, se tiver que fazer de novo, estudar de novo, e que se tiver que fazer de novo vai ser mais tranquilo, tudo bem. Quando você começa a ter um pensamento muito estreito, assim, de que, nossa, eu tenho a prova e eu preciso acertar tudo, e se eu não, meu Deus do céu, e você começar a problematizar muito mais, a tendência é você ficar mais ansioso. Porque se você foca isso como um evento importantíssimo da sua vida, é isso ou nada, e a vida é isso, aí a tendência de você ficar muito mais preocupado com isso e mais ansioso é muito maior. E até de realmente de ter um transtorno, de se decepcionar. Então, chegam alunos que têm chega ao ponto de, tipo, achar que não deu conta, de que fracassou, de que porque não conseguiu passar no vestibular, ou porque não conseguiu ter o desempenho esperado, ficam tão maus com isso que deprimem, né? E a gente não pode esquecer aqui de falar que tem pessoas até que se cobram tanto e ficam tão frustrados que chegam a ponto de pensar besteira, de tipo, nossa, minha vida não tem mais sentido, acabou, eu sou uma decepção para minha família, para os meus pais, então saber que não, né? Que vestibular é uma fase da vida e tudo bem se a gente não conseguir, né? E saber que a gente fez o nosso melhor. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente já tá na reta final. Vocês já tiveram o ano inteiro para se preparar, o trabalho já foi feito, agora é hora de colher o resultado. A revisão é só um cheirinho que a gente vai dar para relembrar aquilo lá. Então, se você na revisão, né, poxa, esqueci, não deu tempo de ler um pedaço, tudo bem, você estudou isso lá atrás. Isso está lá em algum lugar guardado na sua cabeça. Na hora que você vê a questão, você vai lembrar, entendeu? Confia no que você estudou, confia que está lá armazenado em algum canto. Se você não revisou agora, ok. É melhor você ficar tranquilo com isso do que você ficar, meu Deus, mas aí se eu perder, mas é a prova só ano que vem, mas e aí se eu não passar, e o que, que vão achar de mim? E eu vou ser um fracasso, o que, que meus pais vão achar? E meu Deus do céu, se você entrar nesse pensamento, aí você tem muito mais chance de ficar mais ansioso e disso gerar até um resultado negativo. Se você ficar mais tranquilo, a chance é de você conseguir fazer uma prova melhor, diante daquilo tudo que já está guardado aí, né? Do que você já estudou. E uma pergunta também. Se durante a prova, esses pensamentos negativos de ai, não vou conseguir, eu não vou passar, vou ter que fazer mais um ano de cursinho, ou
mais um ano estudando sozinha para conseguir passar, vai fazer a prova só ano que vem. Você tem alguma dica, assim, de como tentar se acalmar e também tirar esses pensamentos da cabeça? Então, pra gente, pensamento da cabeça, né? O pensamento vem por quê? Porque a gente acredita naquilo. Então é todo um construto aí que você vai ter que desconstruir, né? Então, por isso que eu falo, primeira coisa, essa decisão de carreira numa idade, né, de 17, 18, 19 anos, é muito cedo. A gente muitas vezes não sabe, a gente não tem nem a personalidade formada nessa idade para saber o que, que eu realmente quero, quem que eu, né? E aí, o que realmente me satisfaz? A gente não sabe isso até, e a gente não, a gente vai se descobrindo ao longo da vida. Então, você entender que, ok, eu ficar na dúvida do que eu quero, do que eu não quero, ok, às vezes é até melhor, sabia? Eu conheço um monte de gente que não passou no vestibular e aí foi estudar mais um ano, depois resolveu fazer outra coisa, trabalhou um ano para fazer outra coisa, e depois realmente conseguiu fazer o que gostava. Tem gente que passou muito cedo no vestibular, começou a faculdade, fez 2, 3 anos e falou, putz, o que eu tô fazendo da vida? Não é isso? E desistiu e depois entendeu, se descobriu no que queria fazer e mudou a faculdade. Tem gente que concluiu a faculdade por obrigação, porque, nossa, eu já entrei e, tipo, meu pai falou que tudo que eu começo tem que terminar. Então, terminou uma faculdade e aí falou, tá, tô infeliz, não era isso que eu queria e vou fazer outra coisa. E aí, se a gente for falar em perder, não perdeu nem um ano de vestibular, perdeu 5 fazendo uma faculdade, ou 4, que depois não usou. Mas daí eu falo, tá, não usou, ganhou, alguma coisa ganhou. Então, tudo que a gente vive na vida, né, serve de experiência, serve de crescimento, serve de aprendizado. Então, você ter uma cabeça mais tranquila com relação ao que você está fazendo, não se cobrar tanto, não se punir tanto, vai te ajudar a não ter esses pensamentos negativos. É claro que cada um tem um pai e uma mãe que cobra diferente. Nessa fase, a gente fica muito preocupado com o que meu pai vai achar, com o que minha mãe vai falar, né? Eles estão pagando minha faculdade, eles estão pagando minha escola, meu cursinho, então eu preciso demonstrar alguma coisa, né? Então, eu acho assim, se você está fazendo a sua parte, né? Fique tranquilo de que assim, eu fiz a minha parte. Eu vou entregar o resultado dentro daquilo que eu fiz. Eu estou entregando dentro do meu limite. Se não vai ser suficiente para agora, tudo bem. Se o outro carinha ali estudou um ano e ele passou nas X melhores faculdades, né, de primeira, ok, ele não sou eu, entendeu? As pessoas são diferentes. Porque rola muita comparação nessa fase. Nossa, mas o fulano, meu Deus, tá vendo? Ele passou em tudo, ele gabaritou as provas. Tá, você não é ele. Você tem habilidades, né, que ele com certeza não tem. E ele tem outras habilidades que você tem. E hoje em dia, cada vez mais está mudando esse parâmetro, né? Do que é um bom aluno? É o aluno que passa no vestibular de primeira e que gabarita as provas, né? Existem tantas outras qualidades que a gente tem que ter para se dar bem na vida. O vestibular é só uma delas. A escolha da carreira é uma das competências ou dos desafios da vida que a gente tem. A vida não é só isso. Então, se você entender que é uma fase da sua vida, que é importante sim, mas que a vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso, talvez você consiga ficar mais tranquilo. E quando vir esses pensamentos negativos, de tipo, ai, meu Deus, eu vou fracassar, ou não consegui, ou meu Deus, não passei no vestibular, o que eu vou fazer agora? Calma, respira, é só uma fase. A minha vida não é só vestibular, a minha vida não é só a minha carreira. E quando você me perguntou do livro lá, né? Me fala um livro. Eu falei, vou falar um livro que eu acho que tem muito a ver com a fase que vocês estão. Por quê? Porque todo mundo acha que eu preciso passar no vestibular para fazer uma faculdade, para ter uma carreira, para ter sucesso e para ter dinheiro, né? E não é só isso. Se você não estiver bem com você, se você não estiver feliz, se você não estiver com a mente tranquila, não vai acontecer nada daquilo que você espera. Não adianta você estudar, você se matar, você passar na faculdade e você conseguir aquilo que você planejou para você. Porque você pode conseguir tudo isso e depois olhar para trás e falar: tá, e aí, eu consegui tudo isso. Eu passei no vestibular, eu fiz a faculdade que eu queria. E aí, eu tô feliz com isso? Então, sucesso, tá? E aí eu digo, sucesso no vestibular, passar na faculdade que você quer, não necessariamente determina que você vai ser feliz com isso. Quando você se perceber tendo pensamentos negativos, se você não conseguir, né,
jogar ele pro lado, pensando é uma fase que a gente tem que passar, que é difícil, e na vida tem muitas fases difíceis. O vestibular é uma grande fase difícil delas. Depois você vai ter outros desafios. Eles vão aumentando o nível de desafio. Depois você vai ter outros desafios na vida adulta. Então, é só um primeiro desafio, grande desafio, que a gente tem. Se você entender assim, né, se cobrar menos, sabendo, ok, é uma fase, eu tenho ainda a vida inteira pela frente. Eu tenho 1000 vestibulares para prestar se eu quiser. Perder um ano na vida não é nada. E eu falo isso porque eu tinha essa ideia, né? Tipo, nossa, se eu perder um ano de vestibular, meu Deus, eu vou perder um ano. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, sério, eu teria terminado meu vestibular, teria ido, sei lá, morar fora um ano, sabe? Ganhar experiência de vida, e depois voltar e prestar vestibular com calma, talvez com outro conhecimento, com outra cabeça, sem pressa. Que diferença vai fazer um ano a mais ou a menos na sua vida? Eu conheço tanta gente que fez faculdade de outra coisa e depois mudou, um monte de gente. Sabe, que fala, nossa, eu fiz aquilo, mas tá bom, eu entrei, tinha que terminar, né? Fazer o quê? Tinha que concluir, tudo bem, conclua. E depois eu fiz outra coisa e aí eu me descobri. Então, a gente acha que a gente é muito de achar que, né, não, preciso disso, preciso daquilo. Ok, não consegui, vai ficar chateada. Tudo bem, vou ficar chateada, óbvio que vou ficar chateada, né? Isso é normal. Mas não é o fim do mundo. Não dá para entender isso como fracassei, sou um lixo, meu Deus, a vida acabou, não vou conseguir mais nada. Não, tá tudo bem. Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima e continua, vai para a próxima. É isso aí, não pode desistir. Tá? É isso que eu quero mesmo? Vamos lá. Eu vou de novo, né? Tipo assim, mergulha, dá um ânimo, se recupera e bola pra frente e continua. E uma hora vai dar certo. E se for aquilo que é pra fazer, e se você tá fazendo o seu melhor, vai acontecer, vai dar certo. O resultado vai vir. Ah, eu acho muito legal o que você falou, que é mesmo alguma coisa que talvez a gente tenha que também desconstruir dentro da gente, né? Porque acho que a gente tem, acho que muitas pessoas têm essa ideia fixa na cabeça, né? Que precisa passar direto, ou se você fez, sei lá, um ano de cursinho, precisa passar depois daquele um ano de cursinho, porque fazer 2 anos de cursinho é, sei lá, demais. Então é uma coisa mesmo que Uhum. tem um problema e que eu também tento sempre me relembrar, né? Que mais um ano de cursinho não é o final do mundo, a minha inteligência, a minha dedicação, meu esforço não é definido só por essa prova que eu vou fazer em um dia só, né, de um ano inteiro. Então é uma coisa mesmo que a gente tem que sempre se relembrar, né? Porque às vezes a pressão e, sei lá, às vezes que a gente vê, né, nos noticiários, ou a gente escuta alguém falar que meu primo passou de primeira, ou sei lá, um amigo do meu amigo passou na primeira da lista, na primeira chamada, sei lá o quê. Então é uma coisa mesmo que a gente tem que sempre ser lembrado constantemente, né? Que não é o final do mundo, que não foi tudo em vão, né? Não, e se você tiver que fazer outro ano, eu acho que tem que pensar o quê? Já tem muito conteúdo que você já está gravado aí. Então vai ser mais fácil, né? Teoricamente, você só vai ser uma revisão. Então, se você colocar isso na cabeça, tá? Eu estudei um ano, não passei. O outro ano vai ser uma revisão daquilo tudo que você já viu. Então, teoricamente, vai ficando mais fácil a questão do estudo, né? Então, você pensa, tá? É mais um ano, putz, estudo aquilo de novo, mas vai ser um ano mais tranquilo. Eu só vou relembrar, vai ser um ano de revisão. Se você... É tudo como você pensa, tá? A mesma situação que acontece, você pode pensar negativamente, você pode só enxergar os pontos negativos, ou você pode focar para o ponto positivo. Isso é um treino. Se você conseguir sempre focar para o lado positivo da coisa, teu cérebro vai reagir positivamente. Então, por exemplo, não passei no vestibular. E agora? Nossa, sou um fracassado. Perdi um ano. Meu Deus do céu. Tudo de novo. Um outro ano de estudo. Não, 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 não. Se você ficar focando nisso, a tendência é você ir caindo para baixo. Se você vira para o lado positivo e fala, tudo bem, é um ano, mas, já estudei tudo. Esse ano vai estar mais fácil, né? Vamos levar com mais leveza. Esse ano agora tá mais tranquilo, né? Já tenho um conteúdo aí, vou só recapitular tudo isso. Então, é equilíbrio. Eu acho que a mente, nossa, se você não tiver com alimentação saudável, fazendo as coisas que te dão prazer,
cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental, se permitindo algumas vezes. Então, tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Acaba a prova, acha que foi mal na prova, já sai dali deprimido. Tô dando exemplos reais, tá? Porque, assim, eu vou falar que eu e minha irmã, a gente é muito diferente. Eu fiz vestibular com a minha irmã, a gente fez cursinho juntos. E ela sempre foi muito mais assim, né? De, meu Deus, se cobrar, se cobrar, se cobrar. Acabava a prova. Aí a galera do cursinho se reunia e falava assim: vamos todo mundo para a pizzaria cantar no karaokê, comemorar, já fez a prova. Tem gente que faz o quê? Não consegue se desligar. Minha irmã falava: não, eu fui mal na prova, acho que eu fui mal, acho que eu não vou passar. E ficava no quarto chorando, porque achava que não passou na prova, achava que, né, meu Deus, e como assim? Eu estudei todo esse ano e a prova foi difícil. Eu falava: meu, já fiz a prova, tá lá, o resultado não vai sair hoje. Hoje eu não vou estudar mais, eu me mereço, dá um tempo para mim, vou relaxar. E eu ia com a galera do cursinho para pizzaria, cantar no karaokê e relaxar. Então, vai de cada um. Ela passou no vestibular? Passou. Eu passei no vestibular? Passamos. Passamos juntas, inclusive, no mesmo ano. Ela é mais velha do que eu. Passamos juntas. E minha irmã sempre foi muito mais estudiosa, mais rígida, mais tá, entendeu? A gente fez a faculdade juntas. Nós duas se formamos médicas, tá? Nós duas temos sucesso, mas somos completamente diferentes nesse quesito estudo, nesse quesito se cobrar. Ela até hoje se cobra 10 vezes mais do que eu. Então, assim, não se compare com o outro, achando, nossa, o outro, né? Ele isso, aquilo. Então, eu não sei se vocês estão no cursinho, como é que é. Quando eu fiz cursinho, que eu terminei o colegial, aí eu fiz um ano de cursinho, a gente fez no ângulo e tal. Tinha aquela coisa do ranking, né? Você tá na sala A, você cai para B, nossa, cai para sala B, meu Deus, que desgraça, quem tá na sala B não passa. Só passa quem tá na sala A. Gente, bobeira. Eu já tive na A, já tive na B, já tive na A, já tive na B, a minha irmã sempre esteve na A, entendeu? Então, assim, ela passou comigo, e a gente passou na mesma faculdade, e tudo bem. Então, quando eu falo isso, não repare o outro. Às vezes o carinha que gabarita a prova e passa né, no primeiro vestibular, passa direto e tal, não necessariamente ele vai ser o melhor profissional. Porque ser um bom profissional, ter sucesso na sua carreira, não é só fazer prova, gente. É outra inteligência que está envolvida em fazer prova, da inteligência que você tem que ter no relacionamento. Então, dependendo da carreira que você está escolhendo, você tem que ter relacionamento humano, você tem que saber também conversar, você tem que dialogar, tem outras habilidades envolvidas que não se mede no vestibular. Mas isso vai aparecer lá na frente, na hora que você estiver na faculdade, na hora que você for arrumar um emprego, na hora que você estiver trabalhando efetivamente. Então, por exemplo, se você acha que só é válido aquele cara que passa em primeiro lugar e ele vai ser o cara que vai ser né, o que vai ter mais sucesso, você está muito enganado com isso. Então, se você se perceber, putz, não passei, o outro passou, você não é menos do que ele, você não é pior do que ele. E hoje em dia, eu acho que está tendo uma mudança nisso, né? Das pessoas perceberem que existem outras habilidades envolvidas que estão sendo cada vez mais valorizadas. Eu acho que esse esquema ainda de vestibular e tal, isso tem muita coisa ainda para mudar, sabe? Essa coisa de classificar por nota, isso eu acho que já está tendo uma mudança aí, porque tem muitas outras habilidades envolvidas que não são medidas e que são extremamente importantes. Então, respondendo a sua pergunta, de novo acrescentando, né? Quando a gente se pega no pensamento negativo, nossa, isso, aquilo, foca no que você tem de qualidade. Com certeza você tem qualidades que não são medidas no vestibular. É, E que vão fazer diferença na sua carreira lá na frente. isso é verdade, eu concordo com você. E aí, agora, mas a gente está chegando mais pro final da conversa, eu queria te perguntar, a prova, por exemplo, é amanhã. Como que você indica a gente passar esse dia antes da prova, assim? O que você, como rotina, o que você indicaria, aconselharia para fazer? Olha, eu sei que tem gente que não vai conseguir não estudar nesse dia, né? Então, se conseguir, melhor ainda, tá? Mas se não conseguir, estabeleça assim, tá bom, vou acordar num horário tranquilo, descansada, vou tomar meu café da manhã, vou dar uma lidinha de leve em alguma coisa que eu acho que não fixou muito aqui, almoça, mas assim, tente relaxar nesse dia. Se você conseguir não estudar nesse dia, eu acho até melhor, tá? É aquilo.
o que eu tinha que fazer já foi feito, hoje eu vou relaxar. Vai fazer alguma coisa que te dá bem-estar, que te distrai completamente. Não acha que você fazer isso vai esquecer aquilo que você estudou. O que você estudou, confia em você. Tá lá dentro da sua cabeça, gente. É impressionante. Na hora que você lê a questão, a primeira coisa que te vier à mente, lembra que é aquilo que está gravado e é a resposta certa. Quando a gente começa a fosforilar demais e pensar, a gente erra. Olha, eu acho que comigo sempre funcionou assim. Quando eu li um negócio, pá, a primeira resposta que me vinha era isso. Aí eu falava, mas será? Não, mas eu acho que não, pode ser. Quando você começa a fuçar demais, é a hora que você se confunde. É a hora que você se pega e você marca a questão errada, ainda de tanto que você começou. Então, confia na sua memória imediata. Eu li com atenção, li as questões, aquilo que me veio foi a primeira resposta, é aquela. Marca aquela. Então, não ache que você ler no dia da véspera alguma coisa ou estudar muito no dia da véspera vai ajudar. O meu conselho é, na véspera, relaxe, sabe? Se a prova é num domingo, no sábado você tá lá com a tua família, relaxa com a tua família, curte o dia, entendeu? Aproveita, fim de ano, calor, vai passear, vai pra piscina, vai fazer qualquer outra coisa. Durma bem, durma cedo nesse dia, não coma nada pesado à noite para não te prejudicar no outro dia, sabe? Não fica vendo filme, televisão, nada que vai atrapalhar seu sono. Tenta relaxar. Eu acho que tem que saber, é saber confiar que você fez o que já tinha que ser feito. Agora é o momento de relaxar, chegar no dia da prova e fazer a prova com tranquilidade. Eu lembro de um concurso uma vez que eu tive que fazer e era bem difícil, eu estudei muito para aquilo. E aí, no dia da prova, eu tava assim, nossa, meu Deus, e amanhã eu estudei tudo. Claro, bate aquela apreensão, né? Putz, será que faltou alguma coisa? Será que eu não li alguma coisa que vai cair? Aí eu falei, não, até li uma coisinha de manhã, depois eu falei, chega, almocei e falei, chega, eu vou relaxar, vou dar uma volta. E aí eu lembro que eu tava em São Paulo, eu falei, vou dar uma volta no Parque do Ibirapuera, eu tava cansada. Aí sabe o que eu fiz? Eu chamei uma massagista em casa, fiz uma massagem relaxante. E aí eu fiz no fim do dia, assim. Eu tomei um banho, jantei e fui dormir relaxada. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar em paz no dia antes da prova. Ai, e então o nosso tempo está acabando, então eu vou pedir para você falar as suas últimas palavras aí para quem está nos assistindo ou quem vai assistir a live depois. Tá, vai ficar gravado, né? Que bom. Sim, sim. Então, assim, gente, a gente tá numa. O vestibular, ele é uma fase da vida de várias outras que vocês vão passar. Entendam que vocês já tiveram um ano inteiro para estudar e para se preparar. Agora é a reta final. A reta final, revisão, você vai fazer, você vai revisar tudo mais, mas o mais importante é você ter equilíbrio. Não adianta você agora querer estudar que nem doido, querer, né, correr atrás do tempo que passou, daquilo que você perdeu, porque aquilo que você já fez já está gravado aí. Você só vai revisar o conteúdo que você estudou. Então tenha equilíbrio físico e mental. Equilibre a alimentação, equilibre atividade física, e não é só atividade física, uma atividade de prazer ao dia, se você conseguir manter isso pelo menos uma hora todos os dias nessa fase de revisão, nessa fase pré-vestibular, é muito importante. Confie no seu trabalho, não se cobre demais. Você já fez o que tinha que fazer. E se não fez, não adianta querer correr atrás agora. Se não... Porque tem gente também que não fez, né? Então a gente tá falando aí. Se você já fez, tem gente que não fez. Se não fez, também já era, esquece, tudo bem. Então, confie no que você estudou até aqui. Antes da prova, relaxar. Se possível, não fazer nada de estudo nesse dia. Eu sei que tem gente que não consegue. Mas se conseguir, nesse dia antes da prova, só relaxa, confia no que você fez. Entenda que se não for bem na prova, tem outra prova, tem outro ano. A vida não é só o vestibular, tá bom? E não fique se comparando com o outro, achando que se alguém foi melhor do que você é pior ou deixa de ser. Foque nas suas qualidades. Você tem qualidades que não são medidas ali. É isso. Ai, muito obrigada, Karine, pela conversa. Muito obrigada por ter aceitado o convite de falar com a gente aqui no projeto. A live vai ficar gravada aqui no Instagram. A gente também vai postar ela no YouTube e no Facebook. Então, nos dois lugares lá é só procurar Juntos no Vestibular que você acha todas as nossas lives anteriores. E essa também a gente vai postar lá.
Muito obrigada novamente. Eu gostei muito da conversa. Tenho certeza que para quem assistiu, para quem vai assistir, deve ter ajudado muito, principalmente agora na reta final, perto aí com os vestibulares chegando. Muito obrigada, Karine. De nada, é um prazer. Se cuidem, gente. Quando perceberem que o negócio está passando dos limites, lembra de buscar ajuda. Não fiquem sozinhos. Sentindo alguma coisa estranha, conversem com quem for mais próximo de vocês, com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, mas se abra, tá bom? Não guarde as angústias só para vocês. Isso pode aparecer nesse momento, tá bom? Tá bom, muito É obrigada, isso. Karine. Eu Tchau. que agradeço. Tchau.